Olá, eu me chamo Maria Júlia, eu estou cursando o último semestre do curso de Ciências Físicas e Biomoleculares na USP de São Carlos e desde 2018 eu faço iniciação científica no CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, e eu trabalho mais especificamente na área de biofotônica. O meu projeto é a avaliação da resposta da terapia fotodinâmica em modelos 3D de tumor de mama, empregando a espectroscopia Raman. E esse projeto eu faço sob a orientação da professora Cristina Kurashi e com a orientação da pós-doutoranda Iva e doutora Carolina. Contextualizando, a terapia fotodinâmica, que também é chamada de TFD, já é uma técnica que vem sendo utilizada como uma alternativa para o tratamento de diversos tipos de câncer na clínica, inclusive o câncer de mama. Então, é muito importante a gente entender os efeitos da TFD em tumores sólidos, uma vez que muitos estudos são feitos em cultura 2D e a cultura 3D ela se assemelha muito mais ao tecido natural. A cultura 2D ela também é conhecida como monocamada. Ela não recria a complexidade celular e da matriz de um tecido tumoral, porque nela falta sinalização célula-célula e célula-matriz extracelular. Já a cultura 3D, que é o que nós utilizamos nesse projeto, ela se assemelha mais com o tecido natural porque ela recria a complexidade celular e da matriz de um tecido tumoral. Ela apresenta sinalização célula-célula e ela também apresenta a matriz extracelular, que nos resultados eu vou mostrar que nós conseguimos identificar indícios de danos a essa matriz extracelular após a TFD. O que nos motivou a fazer esse projeto é a importância de investigar os efeitos da TFD para que os resultados clínicos sejam otimizados, e também a necessidade de se entender os efeitos da TFD em tumores sólidos, pois estudos em cultura 2D, que é a monocamada, revelam que a TFD pode gerar resistência, um aumento da agressividade do tumor e até mesmo uma necessidade de se realizar mais sessões de TFD. O nosso objetivo é avaliar os efeitos da TFD em cultura 3D de células tumorais utilizando a microespectroscopia Raman. Nesse projeto, nós utilizamos duas técnicas. A primeira delas é a TFD, que é uma técnica muito promissora para o tratamento de lesões pré-cancerosas e cancerosas. E ela é minimamente invasiva. A TFD ela é baseada na combinação de 3 fatores: a luz, o fotossensibilizador, que é uma molécula fotossensível, e o oxigênio molecular. A luz de comprimento de onda específico, ela vai excitar esse fotossensibilizador, e esse fotossensibilizador ele vai para um estado excitado. E após essa transição para o estado excitado, ele vai interagir com o oxigênio molecular, gerando espécies reativas de oxigênio e o oxigênio singlete, que são altamente tóxicos para a célula e vão causar morte celular. A outra técnica utilizada é a microespectroscopia Raman. E o princípio físico dessa técnica é o efeito Raman, que é um espalhamento inelástico da luz. Essa espectroscopia ela é baseada na interação não destrutiva da luz com a matéria, em que o fóton de luz ele vai interagir com a amostra para produzir uma radiação dispersa de diferentes comprimentos de onda. A luz, quando ela incide na amostra, ela vai gerar um espectro Raman, sendo assim possível fazer a identificação da molécula, porque cada molécula vai possuir um espectro distinto, ou seja, ele vai ser único de cada molécula. A microscopia Raman ela é uma técnica muito útil para identificação química, caracterização de estruturas moleculares e efeitos de ligação. E aqui a gente tem como exemplo um gráfico de espectro Raman que mostra em seu eixo Y a intensidade dos picos Raman e no eixo X é a diferença entre o número de onda da radiação incidente e a radiação espalhada. Esse eixo X ele é comumente chamado de deslocamento Raman, ou Raman Shift, e cuja unidade dele é expressa na unidade de centímetro menos 1. Para os nossos experimentos, nós utilizamos uma linhagem de câncer de mama, que foi a MCF7. As células foram plaqueadas e incubadas com um hidrogel de nanopartículas, e para o crescimento da cultura 3D, foi utilizado o método de levitação magnética, em que é colocada uma plaquinha de ímã em cima da nossa placa para poder formar os tumores. Depois nós incubamos com o fotossensibilizador derivado de clorina, que é o PDZ, e analisamos no Raman. E esse foi nosso grupo controle. Após isso, nós realizamos 3 sessões de 1 joule por centímetro quadrado
de TFD utilizando uma biotable de 660 nanômetros. E analisamos 24 horas e 96 horas após a TFD no Rama. E agora os nossos resultados. Aqui à esquerda nós temos uma imagem de microscopia do nosso tumor 3D, formado após 4 dias de crescimento. E a imagem aqui à direita é uma microscopia do nosso tumor 3D antes, que está representada aqui à esquerda, e após, que está representada aqui à direita, a TFD. E vale ressaltar também que as nanopartículas magnéticas usadas para formar o tumor, elas funcionaram como nanopartículas SERS, que o SERS é uma sigla do inglês do Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que traduzindo é o espectro Raman intensificado por superfície. E essa nanopartícula SERS, ela ajuda a aumentar o sinal Raman das células. E aqui a gente tem o gráfico do nosso grupo controle, que foi antes da PDT, e nós obtivemos esses exemplos de espectros em que podemos interpretar e atribuir os picos Raman. E nós identificamos os seguintes espectros: o núcleo, a partir dos espectros de ácidos nucleicos, do citoesqueleto, e identificamos também os espectros da glicina, prolina e fibronectina, que são da região da matriz extracelular. E identificamos também o espectro dos lipídios, que são da região da membrana celular. Aqui nós temos os gráficos de 24 horas e 96 horas após a TFD. Com 24 horas após a TFD, nós conseguimos identificar uma diminuição dos espectros em que a gente pôde atribuir os picos Raman dos lipídios, o que seria um indício de danos à membrana celular, e uma diminuição dos picos associados a ácidos nucleicos, que seriam indícios de danos que podem ter causado a condensação da cromatina. Identificamos também um aumento do pico da ligação disulfeto da fibronectina, o que nos indicaria uma exposição da matriz extracelular. Em 96 horas após a TFD, nós identificamos que houve um aumento dos picos, dos espectros em que a gente pôde atribuir os picos Raman, associados a aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina e triptofano, o que nos indica que houve uma exposição dos aminoácidos hidrofóbicos, indicando então uma perda das estruturas terciárias das proteínas. Então, as conclusões que nós chegamos com o nosso projeto é que com a microespectroscopia Raman é possível distinguir componentes celulares e monitorar alterações nas células após o TFD em modelos de cultura 3D. Em nosso estudo, nós mostramos que tanto as células tumorais quanto a matriz extracelular, elas foram danificadas com a TFD. Muito obrigada a todos e um agradecimento especial às agências de fomento que financiaram esse projeto, que foram a FAPESP, a CAPES e a CNPq, ao CEPOF e a Biofotônica.